quê? Ir na igreja? Não, não vou na igreja não. Na igreja só tem gente hipócrita, não vou para aquele lugar não. Obrigado. Fala pessoal, meu nome é Jari. Hoje eu quero falar com vocês acerca da importância de congregar. Talvez você já tenha se perguntado, será que eu preciso mesmo ir para a igreja? Será que isso é realmente necessário? Talvez você cresceu na igreja, sua mãe te levava quando você era pequeno e você nunca entendeu muito bem o porquê. Ou talvez você tenha tido algumas frustrações com a igreja que hoje te deixam essa dúvida na cabeça, né? Será que eu realmente preciso vir para esse lugar? E nisso você pode me dizer, mas Jari, cara, as pessoas da igreja elas são muito problemáticas, né? As pessoas na igreja ali, algumas estão mentindo, outras são fofoqueiras, algumas são arrogantes, talvez individualistas, né? A maioria gosta de julgar a minha vida, gosta de julgar os meus pecados, apontar os meus erros. Eu não gosto muito desse lugar. E mais, Jari, né? A gente vive numa era tecnológica, né? Então, hoje no YouTube aqui eu encontro o quê? Eu encontro louvor, eu encontro palavra, né? Eu encontro aqui até um culto completo, né? Então, no YouTube hoje eu posso cultuar o Senhor, né? Eu posso amar a Deus aqui de casa, eu não preciso cultuar. E realmente, as pessoas da igreja elas são pessoas difíceis, né? Porém, lá em Provérbios 17, 22 diz assim, ó: o coração bem disposto é remédio eficiente. Jari, o que esse texto tem a ver com isso que a gente está falando sobre igreja? Meus amigos, ele diz que o coração disposto é algo que o Senhor ele aprova, é algo que é um bom remédio. E quando a gente fala sobre congregar, a maioria dessas dificuldades que surgem e tentam nos fazer parar a congregação, né, todos esses problemas, esses problemas com os outros irmãos, tudo isso traz pra gente a ideia de que ficar em casa é melhor. Por quê? Porque nós não queremos estar dispostos. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Na verdade, a gente prefere ficar bem confortável, né, no sofá da nossa casa, assistindo o culto da nossa casa, sem ter que lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e com os problemas dos nossos irmãos. Tendo posto isso, a primeira coisa, né, é que quando nós passamos a pensar dessa forma, de que nós não precisamos congregar, a verdade é que o nosso coração ele está acomodado, né? Então nós estamos acomodados, nós queremos ficar sentadinhos no nosso sofá sem ter que lidar com os problemas, né? Sem ter que lidar com os problemas dos nossos irmãos e com os nossos problemas. Então é sobre isso que eu quero falar sobre a importância de congregar. Por que nós precisamos congregar? E o primeiro motivo é justamente esse, é que os nossos irmãos e nós mesmos possuímos problemas. Então, em Provérbios 27, 17 diz assim, ó: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Um dos principais papéis da congregação na minha vida, na sua vida, é justamente o de apontar os seus erros, e direcionar os seus acertos e te esculpir, né? Assim como o ferro afia o ferro, né? Quando você está afiando uma faca, por exemplo, então aquela lixa ali, aquela lima que vai afiar aquela faca, ela está desgastando o material daquela faca, né? Tornando ele cada vez mais fino, cada vez mais afiado. Dessa mesma forma, um irmão ele afia o outro, o homem afia o outro. O que isso quer dizer, né? É que os embates, né? Os embates entre nós e os nossos irmãos, eles servem para o quê? Para nos desgastar e ir nos afiando, né? Para que nós possamos realizar a obra de melhor forma, para que nós possamos ter realmente começar a gerar esses frutos, né? Talvez você já tenha ouvido falar algumas pessoas assim, dizendo cuidado ao orar a Deus pedindo por paciência, porque muito provavelmente Deus vai te dar problemas, né? Vai te dar situações em que você vai precisar exercer a tua paciência, vai te dar situações em que vão te estressar e que você vai precisar ser paciente, né? E é exatamente isso. Então, quando o Senhor ele deseja gerar frutos em nós, quando ele deseja gerar esses frutos do Espírito na gente, o Senhor ele vai nos ensinando através de situações. Situações essas que muitas vezes vão ocorrer através da vida em comunidade. Situações que muitas vezes vão ocorrer dentro de uma comunidade de fé, né? De um lugar onde nós estamos congregando e quando os problemas surgem, quando as discussões, os embates surgem, eles servem justamente para nos afiar e para afiar os nossos companheiros, para que tanto nós quanto eles sejamos juntos ferramentas eficientes no reino de Deus, né? Ferramentas apropriadas da maneira que Jesus deseja. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, ele está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e ele diz assim, ó: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Irmãos, agradou a Deus distribuir a igreja, o corpo dele dessa determinada forma. O que a Bíblia vai dizer é o seguinte, que nós, por mais que tenhamos funções diferentes, dons diferentes, nós fazemos parte de um mesmo corpo, de forma que a mão, ela não é nada por si só, sem o corpo, ou a cabeça é algo por si só, sem o corpo, que ela possa fazer algo sem o restante do corpo, né? A mão não pode dizer ao pé que não precisa dele,
assim como o pé não deve dizer à mão que não precisa dele, né? Então, nesse sentido, agradou a Deus fazer com que a igreja funcionasse dessa forma, que o povo dele funcionasse dessa forma. Então, para realizar com êxito, né, aquilo que Deus deseja, então Jesus ele tem um plano, certo? Jesus ele tem um plano e ele deseja que nós façamos parte desse plano, que nós sejamos coparticipantes dele nesse plano. E para que nós possamos realmente exercer essa função de participar do plano de Jesus, naquilo que Jesus está fazendo, e esse é realmente o único motivo de nós professarmos essa fé, né? Nós não podemos professar a fé e não querer participar daquilo que Jesus está fazendo, né? Não querer cooperar com Jesus no plano dele. Assim a nossa fé será morta. Então, se nós queremos participar desse plano, o Senhor ele distribuiu a cada um dons diferentes que por si só até fazem algo, né? Uma mão, ela tem a função de pegar objetos, né, de manusear os objetos. O pé ele tem a função de andar, mas o pé ele não vai, a função dele de andar não serve para muita coisa se não levar o corpo para algum lugar, né? O pé ir sozinho não funciona. Assim como a mão, por exemplo, no ato que nós vamos comer, por exemplo, né? Nós estamos pegando a comida com a nossa mão, estamos levando a nossa boca. Se não tiver a boca, né, já não serve de muita coisa. Então, os nossos dons, se eu tiver dons de cura, se eu tiver uma variedade de línguas, se eu tiver dons de operar milagres, esses dons ele até servem para alguma coisa, né? Se eu for um adorador, né? Se eu tocar alguns instrumentos, ou se eu pregar, ou se eu orar bastante, né? Todas essas coisas elas são boas e elas funcionam por si só. Mas para que o plano de Jesus ele continue caminhando, para que o plano de Jesus ele tenha êxito, essas coisas precisam cooperar em unidade, né? O Senhor ele vai dizer lá em João que através da unidade, através de nós sermos um, assim o mundo reconheceria que nós somos dele, né? Então nós precisamos andar em unidade, né? Esse é o segundo motivo do porquê que nós precisamos congregar, do porquê que nós precisamos andar como corpo, do motivo pelo qual nós complementaremos uns aos outros na execução do plano divino, certo? Então o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é o ponto da igreja primitiva, né? Lá em Atos 2, 42 até o 47, diz o seguinte, ó: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o ponto que eu quero trazer para vocês talvez hoje você ainda não enxergue isso, tá? Mas a sua comunidade de fé, a sua igreja, ela é uma família, né? Ela é a sua família na fé. Então, o que esse texto ele está dizendo, né? Talvez nós estejamos acostumados com esse modelo moderno de igreja, né? Em que nós saímos de nossas casas, vamos até a igreja, vemos um monte de desconhecidos ali, ou até conhecidos, mas não tão próximos. Nós nos assentamos, nos levantamos, tocamos alguns louvores, cantamos, ouvimos uma pregação, ouvimos uma mensagem, nos levantamos de nossa cadeira e vazamos para nossa casa. Aproveitamos ali o restante da nossa noite de domingo assistindo uma Netflix. Talvez esse seja o modelo de igreja que nós estamos acostumados nesses últimos tempos. Só que o modelo de igreja de Jesus é uma família. Né? Uma família em que sentido? Aqui que a palavra vai estar dizendo é o seguinte, que naquele tempo, né, quando a igreja começou, quando os apóstolos começaram a realizar muitas maravilhas ali, e a igreja começou a ser formada, ali as pessoas iam crendo e dessa mesma forma elas iam tendo comunhão, partir do pão, se ajuntavam em reuniões de oração. Então eles iam uns nas casas do outro para participar da mesa, para comerem juntos, para juntarem juntos, né? E eles iam tendo comunhão. Dessa forma, com essa comunhão, né, eles iam sendo aperfeiçoados naquilo que é o segundo maior mandamento segundo Jesus, que é o de amar ao próximo, como Jesus nos amou. Então, nós vamos aprendendo a amar uns aos outros e a superar essas dificuldades por meio da comunhão, por meio ali do Espírito Santo habitando em nós, do Espírito Santo habitando em nossos irmãos e nós tendo comunhão uns com os outros, né? Aí o nosso amor vai sendo aperfeiçoado por esse irmão. E essa igreja de Atos, ela estava com um aperfeiçoamento tão grande desse amor que eles começaram a vender as próprias propriedades, eles começaram a vender as fazendas que eles tinham, tudo para que eles pudessem repartir com aqueles que tinham necessidade, né? Então, o resultado da igreja, o resultado da comunhão
esse atender a necessidade dos necessitados, essas reuniões de oração, o partir do pão. É isso que ele vai dizer aqui no versículo, logo mais pra frente. Ele vai dizer o seguinte, ó: comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Então eles louvavam a Deus juntos. Né? Então o que acontece? Eles estavam alegres em estar juntos louvando a Deus, estavam alegres em estar juntos comendo do pão, né? Eles estavam alegres porque tinham o que dividir com as pessoas, estavam alegres porque aqueles que necessitavam de alguma coisa já estavam sendo supridos por aquilo que eles estavam partilhando. Né? Então era isso, né? Esse é o intuito de igreja, esse é o intuito da congregação, né? Talvez você ainda não experimente isso na sua igreja, mas fica aqui então talvez esse convite, né? Fica esse convite de você começar a gerar isso na sua igreja, começar a gerar essa mesa, né, na sua igreja, e isso com certeza vai ser de muito proveito, porque como diz aqui no final do versículo, né? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, por meio, o resultado perfeito daquela igreja ali estava sendo que mais vidas iam sendo alcançadas e mais pessoas iam sendo salvas. Então talvez nós estejamos perdendo muito tempo pensando em métodos e maneiras de crescer em número as nossas igrejas, e a forma que o Senhor se agrada de fazer uma igreja crescer é justamente da igreja sendo igreja. A igreja operando naquilo que o Senhor estabeleceu, né? Na comunhão, no partir do pão, na unidade. E dessa forma, agindo dessa forma, o Senhor vai acrescentando fiéis, o Senhor vai acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos à sua família, à sua igreja. E por último, o quarto ponto é a igreja de Antioquia. Lá em Atos 13, né? Ele vai estar dizendo o seguinte, ó: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, eram Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, pessoal, essa comunidade de unidade, ela está no melhor lugar para que ela faça parte daquilo que Jesus está fazendo. Porque o que diz aqui na igreja de Antioquia é que ali haviam profetas e mestres. Então ali haviam pessoas que estavam ouvindo a Deus, as ordens de Deus, e haviam pessoas que eram mestres na palavra e que podiam julgar realmente aquelas profecias, e eles juntos ali, orando e jejuando, ouviram o chamado de Deus para que eles enviassem Paulo e Barnabé para a missão que o Senhor tinha para eles em específico. Então uma igreja em unidade, uma igreja nesse sentido que a gente está dizendo, ela serve também para o envio, para enviar pessoas ao campo para trabalharem na seara do Senhor. Então você pode fazer parte disso congregando. Né? E isso é maravilhoso. Então, pessoal, concluindo, existem muitos motivos para a gente congregar. Né? E congregar é algo maravilhoso, é algo sensacional. Porque muitas vezes a gente frequenta uma igreja, mas a gente ainda não começou a congregar. Né? Então, o que eu quero deixar para você hoje é um convite para que você passe a congregar de verdade, no modelo dessa igreja primitiva, né? De ter relacionamento, gerar relacionamento, partir o pão, né? E você vai perceber que é maravilhoso. Em João 17, se você ler aí, você vai perceber que em um determinado momento, Jesus ele ora por você, especificamente por você. E a oração dele é: oro para que todos sejam um, né? Então vamos embarcar juntos nessa jornada de nos tornarmos um, assim como Jesus desejava e orou ao Pai para que acontecesse. Amém? É isso. Então se inscreva aí no nosso canal, deixa um comentário, deixa o seu gostei aí no vídeo e até a próxima.